Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e nesta série estou fazendo um comentário sobre o processo criativo de minhas obras. Hoje vamos falar sobre o livro que foi vencedor do Prêmio Jabuti no ano de 2004, na categoria Infantil ou Juvenil. Fábulas do Amor Distante foi publicado pela editora Record em 2003. Foi incluído na Biblioteca Básica da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 2003. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2004. Capa e ilustração de Miriam Lerner. Eu já comentei aqui algumas vezes sobre como alguns livros têm uma história curiosa, tiveram dificuldades para serem encontrados por uma editora e posteriormente tiveram uma carreira literária vitoriosa, digamos assim. Este foi o caso de Fábulas do Amor Distante, que passou por algumas editoras e não encontrava nenhuma que quisesse publicar. Naquele ano de 2003, a editora Ana Henhack, que era a pessoa responsável na editora Record pela seleção, pelo encaminhamento aí de livros para publicação, em contato comigo, eu passei o original para ela e ela ficou muito empolgada com o livro. Ela me disse, se você tivesse me mandado esse livro há mais tempo, eu teria publicado para o Dia dos Namorados. Foi aí que eu disse a Ana, Ana, esse livro já esteve na Record há algum tempo, já há alguns anos, e não houve interesse, ele circulou em outras editoras, ele está voltando para a casa dele, Inclusive, ela estava preparando lá a antologia Meninos Eu Conto e pediu autorização, ela pensou uma das fábulas que se chama A Bailarina e o Vaso Chinês para essa antologia. A história desse livro começa por uma fábula que eu escrevi, O Espelho e a Estátua de Vênus, e depois de escrever aquilo e tal, eu fiquei motivado em criar novas histórias com o tema do amor, seguindo a proposta daquele primeiro conto. Essas reflexões a respeito da natureza do amor me levaram então a começar a buscar criar histórias que mostrassem como o amor une os desiguais, como o amor se manifesta onde menos se espera. Eu fui escrevendo as histórias aos pouquinhos, que são 20 histórias, todas elas com esse aspecto, É o amor entre diferentes, é o amor onde ele é insuspeito. Depois que eu tinha todas as fábulas, eu quis dar uma estrutura ao livro, não colocar apenas um livro com fábulas soltas. Eu poderia ter feito isso, mas eu achei que precisava de alinhavar essas histórias. Aí eu fiz duas coisas. Primeiro, eu criei a primeira das fábulas, que é o amor e a humanidade, em que dois deuses antagônicos, um que é doceiro e outro é salgadeiro, estão preparando no Olimpo um jantar para o qual está convidada a humanidade personificada. Ao final dessa tarefa, eles percebem que faltou um prato principal e eles se juntam para tentar fazer algo que surpreendesse a humanidade e começam a produzir com os sentimentos um prato principal. E os dois vão cada qual jogando, um criticando o outro pelos exageros e jogando aqui algo para amenizar, e até que sai lá a receita de um prato chamado amor.
O amor é o prato principal desse jantar que será servido. Mas eu precisava de algo mais. Então o que eu fiz? Nos moldes de As Mil e Uma Noites, eu criei uma história inicial que vai conter todas as outras. Já explico. Em As Mil e Uma Noites, nós temos a história de Sherazade, que é uma moça que é oferecida em casamento a um sultão, e esse sultão, muito desgostoso pela traição de uma esposa anterior, que ele amava profundamente, loucamente, esse sultão matava todas as mulheres com que ele casava. Sherazade, então, para fugir do seu destino, o que faz? Ela começa a contar histórias, As Mil e Uma Noites, durante a noite, e deixa as histórias em suspenso, o final, de forma que ele quer sempre no outro dia saber como é que aquela história termina. E ela termina aquela emendada com uma outra, de forma que tem sempre uma coisa para contar. Isso é importante, tempo suficiente para que ele ame Sherazade pelo que ela é e se esqueça do passado. Ora, então, seguindo essa tradição milenar, eu criei a história de um baile de máscaras, em que um cupido vesgo sai com suas flechinhas, a sua aljava de flechinhas, ele sai flechando aqueles casais que ele acha que são perfeitos, pessoas tão diferentes umas das outras, mas que aquele cupido vesgo acredita serem perfeitas para formar um casal. E ele vai jogando as suas flechinhas durante o baile de máscaras, quando percebe que só sobraram duas flechinhas, e ele sai e vê lá no jardim, sentado na ponta de um banco, uma sereia, e na outra ponta, um astronauta. Perfeito. Não poderia ser melhor. Um que vive nas alturas e a outra que vive mergulhada nas profundezas do mar. Bom, era um baile de máscaras. E esse cupido, para fechar o expediente dele, joga as flechinhas, mas ao tentar voar de volta para o Olimpo, ele escuta vozes que protestam. Não, senhor, peraí. Como é que você pode fazer uma coisa dessa, não sei o quê? E ele percebe que ele havia errado o alvo, afinal de contas era um jardim, estava tudo escuro. E ele havia acertado as duas sombras, a sombra da sereia e a sombra do astronauta. E as duas sombras estavam apaixonadas. E elas diziam: como é que você pode sair daqui, nos deixar apaixonadas uma pela outra? Para resolver essa questão, ele vai correr até o Olimpo para buscar mais flechinhas. E, enquanto isso, as sombras, com vozes humanas, começam a contar histórias de amor que vão se emendando, de forma que o casal que está ali fica interessado naquelas histórias. Acabam os dois entrando na conversa, que fica uma conversa a quatro, né? Falando eles com azedume sobre experiências que não deram certo, sobre amores desfeitos. Seja como for, é o tempo necessário para que a situação se resolva. Então, foi montado dessa forma, utilizando uma fórmula milenar muito conhecida, que é As Mil e Uma Noites. O Prêmio Jabuti, eu já tinha a experiência de um livro no final, como finalista, né, que era O Gato que Falava Siamês. Quando saiu o resultado, em maio de 2004, eu me vi ali entre nomes de grande peso na literatura infanto-juvenil, como Ziraldo, a Ana Maria Machado, com 2 livros, Bartolomeu Campos de Queiroz, entre outros, né? E, além deles, 2 grandes nomes da literatura que estavam lá também, Ferreira Goulart e Raquel de Queiroz. Eu, na medida que o tempo passava, né, até o anúncio do vencedor,
Eu acreditava que se pudesse dar o prêmio a Raquel de Queiroz, que havia falecido em novembro do ano anterior. Foram anunciados os vencedores, mas não na categoria infantil ou juvenil. Diziam que anunciado aí tantos dias, chegava, pediam nova prorrogação, não anunciavam. Então, mais de uma vez foi prorrogado o anúncio e foi para mim uma surpresa enorme. Mas houve grande dificuldade do júri daquele ano, exatamente porque um livro infantil concorrendo com um livro juvenil fica difícil para uma avaliação. Daí que no ano seguinte, a Câmara Brasileira do Livro modificou e criou categoria infantil e categoria juvenil. O tema amor, ele é de grande interesse juvenil. É quando nós temos as nossas paixões, todo o amor da juventude parece definitivo, né? Imortal. E daí que esse tema, de fato, é de grande interesse juvenil. Contudo, é um tema que vai perpassar a vida de todos nós, até a velhice. Daí ser um livro também muito lido por adultos. Eu vou ler uma delas aqui para vocês perceberem que são fábulas que podem ser lidas por adultos. Troia e o cavalo grego. Apesar de todas as mandingas previdentes, desaconselhos de tias velhuscas e as trombetas da razão, a bela Troia apaixonou-se pelo cavalo grego. Ao longo de 10 anos, resistira seu cerco, rechaçara-o com veemência de muralha, com frieza de espada, com argumentos de portas fechadas e armadura do pudor. Mas, por fim, passou a observar o pretendente por sobre a amurada de sua desconfiança. Ele, antes um alguém informe, vulto impertinente, tomara o porte majestoso, viril, de descompassar a respiração e causar calores. Recordou-se Troia daqueles antigos olhares de flechas incendiadas que a atingiam com despudorada insistência. Lembrou-se de suas obstinadas serenatas que, de tão indesejadas, tinham timbre de amantes que pranteavam o desprezo e soavam como uma agonia de morte aos seus pés. Desejou-o com ardor exatamente quando a persistência do amante parecia esmorecer. Não lhe atirava mais olhares incendiados, não a cercava com declarações desesperadas, mas permanecia lá, à distância, um vulto de silêncio. Então, ela foi ao seu encontro na praia. Encontrou-o estático, incrédulo. Ele tinha um olhar perdido nas sendas de uma longa história sem conquista. E nessa noite, estendida na areia, a majestosa Troia tomou seu grego pelas mãos, abriu-se sem comedimentos e puxou-o para dentro de si. Lia as estrelas com olhos úmidos de festa, quando o cavalo derramou dentro dela sua estirpe grega. Foi assim que Troia morreu de amor. Como toda fábula, existe a moral no final. Se vocês curtiram o nosso papo, dá aí um joinha, inscreva-se no canal e até a próxima.